Shalom, queridos. Eu sou o pastor Átila Ribeiro. Eu quero dar sequência no vídeo de hoje à nossa série de estudo a respeito da escatologia bíblica dentro da visão pré-tribulacionista. Você que está acompanhando o nosso canal, você assistiu o nosso último vídeo concernente ao arrebatamento da igreja. Hoje eu quero falar a respeito da grande tribulação. Em Mateus capítulo 24 e o verso de número 21, Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem tampouco jamais haverá. Queridos, não há um mestre, não há um doutor que consiga explicar com propriedade o teor da terra, ou o teor das adversidades que ocorrerá na terra durante o período chamado Grande Tribulação. Há um texto bíblico, no livro de Levítico, capítulo de número 26, e o verso de número 18, e o verso 21, que diz assim, Levítico, capítulo 26, verso de número 18 e verso de número 21. Olha o texto, no verso 18. E se ainda com estas coisas me não ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. No verso 21, ele diz: e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trago-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Segundo o doutor e pastor Abraão de Almeida, no seu livro Manual da Profecia Bíblica, páginas 140 e 141, ele diz o seguinte: por mais que a expressão 7 vezes mais possa parecer apenas uma figura de intensidade do castigo de Deus sobre o povo israelita, a história nos permite interpretá-la literalmente. Ao longo de sua existência, Israel como povo e como nação correu o risco de ser exterminado pelo menos 6 vezes. Segundo o mesmo doutor supracitado, pastor Abraão de Almeida, a grande tribulação é considerado por boa parte dos teólogos como o 7º castigo para Israel. Se nós olharmos no decorrer da história, Israel sofreu pelo menos 6 grandes castigos divinos. No ano 721 a.C., o cativeiro assírio levou as 10 tribos do Reino Norte cativo. Judá teria até desaparecido se não fosse a oração de Ezequias e a intervenção divina. Posteriormente, o Reino Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, foi levado no cativeiro babilônico. No ano 605 começa o primeiro cativeiro, a primeira leva, ano 605, 597 e 588, aproximadamente essas datas. Terceiro castigo de Israel. No ano 168, 165 aproximadamente, pela opressão do rei assírio Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifânio. Posteriormente, no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição do templo, cerca de 2 milhões de judeus pereceram na guerra contra os romanos. Tanto que os historiadores, um historiador judeu, prefere nem comentar muito a respeito disso. Foi uma catástrofe tremenda. Outro sim, ano 135, sob a opressão de Aélio Adriano, quando Roma tomou todas as medidas no sentido de fazer Israel desaparecer. E quem é que não se lembra? Quem gosta da história, é um bom leitor, do ano 1939 ao ano 1945, recente holocausto sob o nazismo, quando mais de 6 milhões de judeus pereceram. A operação denominada de a solução final do problema judeu dos nazistas visava o extermínio de todos os israelitas. Queridos, a grande tribulação é considerado o 7º castigo de Israel. Agora eu quero diferenciar nesse vídeo também
as tribulações de a grande tribulação. Tem pessoas que confundem. A igreja está destinada a passar por tribulações. Nós não podemos confundir tribulações com a grande tribulação. A palavra grande tribulação na língua grega é thlipsis megalis, que significa grande aflição. Essa palavra traduzida como tribulação, thlips, significa comprimir com força, como se pisa uvas no lagar, ou como a cana de açúcar no moinho. Já pensou na intensidade que será? Ao referir a esse período, em Apocalipse capítulo 7, o verso 14, olha o que está escrito. Em Apocalipse capítulo 7, e o verso de número 14, eu quero comentar duas coisas importantes concernentes a esse texto. Olha o verso 14 do capítulo 7 de Apocalipse. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram ou que vêm, estão vindo de grande tribulação. Lavaram suas vestes, branquearam o sangue do Cordeiro. Parte do texto ali, ó. Estes são os vindo de a grande tribulação. Vou fazer questão de ler esse texto na Bíblia original do Novo Testamento, que é o Novo Testamento grego. Essa expressão no grego, Apocalipse 7,14, está assim, ó. A expressão, e estes são os vindos de a grande tribulação. Rutoi eisin roer comenoi. Ectes thlipsis, tes megalis. Duas coisas eu quero apresentar aos senhores nesse vídeo. A expressão, estes são os vindo ali, a expressão grega ali é erkomenoi. É um verbo que está no presente particípio, voz média passiva, nominativo masculino plural. Primeiro ponto que eu quero comentar, estes são os vindo. Muitas pessoas confundem. Esses vindo ali pensam que é a igreja. Esses são os que estão vindo da grande tribulação. Só que o verbo erkomai ali está no tempo presente. Nós temos no grego 6 tempos verbais, dividido em 2 partes. Os principais, ou também chamados de primários, que são o tempo presente, o futuro e o tempo perfeito. E nós temos os secundários, que é o imperfeito, o aoristo e o mais que perfeito. O que é o tempo perfeito? Alguns chamam o tempo perfeito de presente futurístico. O tempo presente, Daniel Wallace diz isso, denota uma ação contínua, uma ação incompleta, ou seja, algo contínuo. Inclusive, esta é uma característica do grego koiné, trocar o futuro pelo presente, denotando ali uma ação contínua. Se ali for a igreja, quer dizer que o arrebatamento vai ser várias vezes, algo contínuo, um pensamento equivocado. Em segundo lugar, a expressão ali, olha só a distinção de tribulação para as tribulações. A expressão usada ali, ó, tetlipsis temegalis, o artigo tes, está sendo repetido mais uma vez. Segundo Daniel Wallace, na sua página 62 da gramática grega, Wallace diz o seguinte: a repetição do artigo vai reforçar a declaração. Uma melhor tradução seria: esses são os que estão vindo da tribulação, da grande. Observe como que destaca o período da tribulação. Além disso, eu quero destacar aos senhores e às senhoras os nomes dados à grande tribulação na Bíblia. Em Jeremias capítulo 30, verso 7, diz que é o tempo de angústia para Jacó. Em Amós capítulo 5, verso 18, diz que é o dia de trevas. Em Isaías capítulo 61, verso 2, diz que é o dia da vingança do nosso Deus. Em Apocalipse capítulo 6, verso 17, é o grande dia da ira. Se nós lermos Isaías capítulo 13 e o verso 11, Deus vai demonstrar o seu furor ao dizer, Isaías 13, 11, castigarei o mundo por causa de sua maldade e os perversos por causa de sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei as soberbas dos violentos. Meus queridos irmãos, por conta disso, eu creio plenamente, à luz da Bíblia, que a igreja não passará pela grande tribulação
pelos seguintes motivos. Esse é o tempo da ira de Deus. E para os salvos, a ira de Deus já passou. Isaías capítulo 12, verso 1 diz isso. E nós seremos salvos desse dia. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 10 também diz isso. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9 e 10. Queridos irmãos, a Bíblia não nos manda esperar a grande tribulação, mas a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, verso 19, Apocalipse 22, 16. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé e Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 37 e 41. Lucas capítulo 17, versos 26 e 30. Ambos acontecimentos mostram que a igreja será arrebatada antes da tribulação, antes do grande juízo de Deus, pois assim como aconteceu com Noé, antes do dilúvio, uma tipologia, em Gênesis capítulo 7, verso 1, e com Ló, antes de Sodoma ser destruída. E o capítulo 19, verso 22 de Gênesis, é propício ser lido com atenção neste momento. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Ó, Mateus capítulo 24, verso 39, diz que eles não perceberam concernente à época de Noé. Ok? Agora, um outro fato importante que eu tenho que citar aqui nesse vídeo é o tempo da grande tribulação. A tribulação terá a duração de 7 anos, porque será o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Próximo vídeo que eu farei será sobre as 70 semanas de Daniel. Ali é notório um período dividido em duas partes de 3 anos e meio. Os piores 3 anos e meio serão os últimos. Os últimos 3 anos e meio, esse tempo, diz a Bíblia, será abreviado por causa dos eleitos. Mateus capítulo 24 e o verso 22. Os eleitos ali não são a igreja. Os eleitos ali é o povo de Israel. Nesse dicionário aqui, ó, traduz o termo eleito ali como os eleitos que ele escolheu, à luz de Marcos. Mateus capítulo 24, se nós olharmos ali e darmos luz a Mateus, usando também o Evangelho de Marcos, porque os irmãos sabem tanto quanto eu, que o Evangelho de Marcos foi escrito em primeiro lugar, então nós podemos dar luz ao que Cristo disse em Mateus 24, à luz de Marcos capítulo 13. Olha lá, Marcos capítulo 13 e o verso de número 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Na página 324, esse texto, desse dicionário aqui, ó, léxico grego-português do Novo Testamento baseado em domínios semânticos, escolhidos que ele escolheu, Loemida, traduzem dessa forma. A expressão escolhidos ali é usado para Israel nesse texto, ok? A primeira fase da grande tribulação será um período de falsa paz e se refere à implantação do reino do anticristo, representado pelo cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 e o verso 2, que muitos confundem com Cristo, aquele cavaleiro do cavalo branco que tem um arco na mão. Se nós pegarmos aquele cavaleiro e compararmos com o cavaleiro do capítulo 19, nós vamos perceber que não tem nada a ver com Cristo, aquele cavaleiro do cavalo branco. A cor branca de ambos ali simboliza a paz. Porém, a do primeiro cavaleiro do capítulo 6 é a falsa paz, uma paz falsa. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 3 diz: quando pensares que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Já a paz do segundo cavaleiro, capítulo 19, é a verdadeira paz. Cristo é conhecido como príncipe da paz, em Isaías capítulo 9, verso 6. Em João 14, 27, ele diz que dá a verdadeira paz. O cavaleiro do capítulo 6 parece com um arco de guerra, porém o do capítulo 19 aparece com um cedro de ferro que simboliza autoridade e poder para reinar. Capítulo 19 e o verso 25, o verso 15
de Apocalipse. O cavaleiro do capítulo 6 recebeu uma simples coroa, porém, o do capítulo 19 possui muitos diademas. Apocalipse 19, verso 12. A palavra diadema, de 19 e 12, para a coroa do capítulo 6, é totalmente diferente no grego. Essas palavras que eu estou colocando aí para você ver, ok? O cavaleiro do capítulo 6 saiu vencendo e para vencer. O do capítulo 19 já é o grande vencedor. Capítulo 17, verso 14, capítulo 19, verso 14, ele vem com uma multidão. O do capítulo 6 está sozinho. É notória a diferença de ambos os cavaleiros, ok? Quando essa primeira parte da grande tribulação, essa falsa paz, Israel será enganado. Depois dos 3 anos e meio da tribulação, nós vamos ter essa segunda parte da tribulação. Os sofrimentos ali estarão sendo descritos, respectivamente, Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 18, retrata o período da grande tribulação. Mais uma coisa a se tratar é qual é o propósito da grande tribulação. De acordo com Jeremias capítulo 30, verso 7, o propósito da grande tribulação é preparar Israel para o Messias. O propósito de Deus é que uma multidão de judeus entre nas bênçãos do reino. Segunda coisa, derramar o juízo sobre os homens e as nações descrentes. Há uma promessa ali para a igreja em Apocalipse 3:10. Porque guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Além disso, Deus também quer povoar o milênio que virá depois, com uma multidão de gentios que se converterão, que irão se converter ali durante a tribulação, com a pregação do remanescente fiel, que são 144 mil judeus, as 2 testemunhas apocalípticas, viu? Os mártires da grande tribulação estarão nesse período e serão fundamental também a esse propósito, entre aspas, ok? E eu concluo dizendo, a grande tribulação será um período de tempo que nós não conseguimos descrever com propriedade. E a pergunta que eu quero fazer no final desse vídeo, você está preparado para o arrebatamento da igreja? Algumas pessoas dizem assim, eu estou me preparando. Você consegue se preparar para algo que você sabe quando vai acontecer. Mas quando você não sabe quando vai acontecer, você já tem que estar preparado. Fique preparado, porque cada dia que se passa, a nossa salvação está mais próximo do que o dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Deus em Cristo te abençoe copiosamente. Baruch Hashem, Lehitraot.